Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o Pitch Elevator, ou, para algumas pessoas, o discurso de elevador. E você, sabe o que é o Pitch Elevator? Sabe quais são os pontos relevantes, ou seja, os pontos mais importantes? E melhor, sabe como colocar em prática? Sabe como utilizar? Então vem comigo. Hoje eu vou te explicar um pouquinho sobre essa metodologia e como a gente coloca em prática e por que ela é tão importante. Muita gente se pergunta, por que Pitch Elevator? Por que discurso de elevador? Vamos imaginar o seguinte, hoje a gente chega no nosso escritório para trabalhar, a gente para o nosso carro na garagem, espera o elevador, chama o elevador, entra no elevador e aperta o botão do nosso andar. No meu caso aqui eu estou falando do 10º andar. A partir do momento que eu aperto o 10º andar, muito provavelmente meu elevador vai demorar segundos ou até poucos minutos para que eu chegue ao meu andar e desembarque do elevador. Neste momento, provavelmente eu encontro uma pessoa conhecida, algum colega de trabalho, algum colega de prédio, ou até uma pessoa que eu acabei de conhecer no elevador, e gera aquele papo rápido, né? Aquela conversa de elevador, aquela conversa rápida. Então, é uma conversa que ela ocorre em frações de segundos ou até alguns minutinhos. E aí muitos empresários sempre pensaram assim, se eu tenho um negócio que ele é muito bom na minha mão, um produto, um serviço, ou a minha empresa que ela é muito boa, eu tenho que ser capaz de transmitir isso em poucos minutos ou segundos para uma pessoa que às vezes eu não vou ter oportunidade de conversar por um tempo maior. Se eu conseguir transmitir em poucos minutos ou segundos o quão importante o meu negócio é, o meu produto, o meu serviço, a minha empresa, eu vou plantar a sementinha e gerar um interesse daquela pessoa. Uma vez que eu gero interesse, num próximo encontro ou naquele momento mesmo eu troco um cartão, um telefone, alguma coisa no sentido, e aí sim eu evoluo para uma conversa um pouco mais longa, um pouco mais demorada, com mais detalhes, apresentações, enfim e tal, para poder até tentar fechar um negócio ou fechar uma venda. Então, tendo esse exemplo do dia a dia em vista e o pensamento dos empresários referente ao que o meu discurso para ele gerar interesse, porque uma hora que eu planto a semente naquela pessoa, naquele cliente, naquele possível prospect, eu gero interesse em um curto espaço de tempo, eu vou conseguir mostrar que o meu negócio é muito bom e muito positivo. Por isso, a metodologia se chama Pitch Elevator ou discurso de elevador. Em resumo, eu tenho que ser capaz de transmitir o meu negócio, o meu produto, o meu serviço em um curto espaço de tempo e gerar interesse naquela pessoa que está ali comigo. E quais são os pontos mais importantes e mais relevantes para eu garantir a eficiência dessa técnica, para garantir que essa técnica funcione? Número 1, transmitir com muita clareza o seu produto ou serviço. Número 2, rapidez, gerar de forma rápida um interesse naquela pessoa que está ouvindo aquele discurso de elevador. Número 3, facilitar a compreensão daquela pessoa. Ou seja, se você utilizar termos muito técnicos, muito específicos, a pessoa pode até começar a ter um interesse naquilo que você está falando. Entretanto, ela pode ficar confusa ou até não entender muito bem e aquilo vai cair no esquecimento. Então, facilitar o entendimento de quem está escutando o seu discurso é muito importante. E número 4, aumentar as chances de conversão. Tendo como base essa nomenclatura e usando como exemplo essa nossa ação do dia a dia de pegar um elevador, subir ou descer de forma rápida, né? Essa técnica ela traz alguns pontos que vai ao encontro dessa ação, do exemplo do elevador, do que a gente deve ou não fazer. Então vamos começar pela parte que a gente não deve fazer. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Entrei no elevador. Eu não devo entrar no elevador onde tem 5 pessoas e começar a fazer um discurso. Por mais que ele seja um belíssimo discurso, eu não devo fazer isso. Mais do que isso, eu não devo entrar no elevador e olhar uma pessoa e falar, pô, uma pessoa bonita, uma pessoa elegante, uma pessoa que me deu bom dia, e eu simplesmente saio falando aquela técnica, aquele discurso que me foi ensinado e que eu treinei durante muito tempo. Ao contrário, eu devo ter uma noção, uma ciência de quem que eu estou falando, quem que eu estou abordando naquele momento.
Por isso que é bom a gente conhecer o nosso público, conhecer o nosso cliente. Então vamos lá, eu tenho uma empresa de consultoria empresarial que vai ajudar os empresários a colocar a empresa nos eixos e prospectar e converter novos clientes para o seu negócio. Eu estou no elevador e todo dia sobe comigo um advogado que é dono de um escritório, aonde ele quer colocar o escritório dele nos eixos. Ele tem muito conhecimento de direito, mas não tem conhecimento de processo, de parte comercial, de RH, de financeiro, nada no sentido de publicidade, marketing, alguma coisa nessa linha. Ele é um possível prospect, que eu posso ajudá-lo na gestão empresarial, na consultoria empresarial, e posso ajudar a equipe dele a trazer novos negócios para o escritório. Se eu estou subindo elevador ou descendo com uma moça que é empresária e dona de uma empresa de empréstimo consignado, por exemplo, e dentro da sala dela tem 60 pessoas que fazem ligação o dia inteiro para poder fechar novos negócios. Esse é o target que eu busco para poder efetivar o meu serviço, fazer a minha venda. Então é um possível prospect, vale a pena eu falar com ela também. Se tem um casal que alugou uma sala no meu prédio para vender roupa, sapato, seja lá o que for, e eles fazem muita venda através da internet, ou trazendo o público, o cliente até a sala para ver os produtos e fechando o negócio, eles são possíveis clientes da minha empresa. Então, ter noção de para quem eu vou falar o meu discurso de elevador, o meu pitch elevator ou elevator pitch, é muito importante para a gente não sair falando aos quatro ventos, né? Outro ponto importante é não fazer um discurso muito longo. Lembre-se, o principal objetivo dessa técnica é fazer um discurso que seja interessante e ágil, que seja rápido e gere interesse nas pessoas que estão escutando. Então, fazer um discurso muito longo vai totalmente o inverso, o oposto daquilo que a gente está se propondo com essa técnica. Ter como objetivo a venda. Então, qual é o meu foco final? Fazer a venda. Lembra quando a gente fala, em alguns episódios para trás, que dar tiro de canhão uma hora ou outra vai voltar cliente, vai retornar. Eu jogo a rede, em algum momento eu vou pescar alguns peixes, mas eu jogo uma rede muito ampla, uma rede muito grande, dá muito trabalho, eu vou selecionar se aquele peixe eu vou comer ou não, se é um peixe bom ou não e tal. Quando eu sou mais assertivo, ou seja, falar essa região aqui, eu não vou jogar minha rede porque o peixe aqui não vem bom. Essa região eu já sou mais assertivo, ou seja, quando eu costumo dizer eu tiro de sniper, né? Então ter como objetivo vender é o nosso principal foco. Então vamos trazer pontos que despertem interesse nas pessoas. Uma vez que eu desperto interesse nas pessoas, eu tenho uma pessoa ali que está mais propícia a me escutar, a me ouvir e a ter interesse naquilo que eu estou falando, naquilo que eu estou buscando. E outra coisa que eu não devo ser também é impreciso e comum, pessoal. Se eu for uma pessoa que passa imprecisão ou não traz a informação correta, eu vou ser um amador aplicando qualquer tipo de técnica ou metodologia. E se eu for uma pessoa comum, eu vou ser mais do mesmo. Então eu tenho que ser uma pessoa fora da caixa. Então, o que eu já entendi, o que eu não devo fazer, e agora, Juliano, o que eu devo fazer para que essa técnica saia da melhor forma possível? Trazer dados e informações relevantes para gerar interesse para aquela pessoa que está escutando aquele discurso que eu estou falando. Pontos e gatilhos mentais que a pessoa escute e fale, opa, isso aqui me interessa. Conversão, por exemplo, é uma palavra interessante para quem quer fechar negócio para o seu negócio, por exemplo. Né? Transmitir segurança e confiança para quem está escutando é muito importante. Uma vez que a gente tenha um discurso rápido, eficiente, que gere interesse, e eu passo esse discurso com segurança, com tranquilidade e confiança, aquela pessoa se sente até mais confortável e vai lembrar e falar assim, estou falando com uma autoridade e um especialista no assunto. Outra coisa que a gente pode trazer também é contar uma boa história, até porque nós estamos abordando as pessoas de forma informal. Quando eu estou abordando de forma informal, contar uma história legal, interessante, ou até uma história real de algum cliente, alguém que não era cliente se tornou cliente, alguma coisa no sentido, é muito legal, porque a pessoa se coloca naquela situação e fala, pô, legal, faz sentido eu evoluir, e ela se coloca naquela história também, ela se enxerga naquela história e entende que faz sentido ela evoluir. Outro ponto importante, pessoal, seja honesto, nada de mentira. Mentir é uma coisa atrás da outra, isso vira uma sequência de erro e vira um acidente aéreo, a catástrofe.
Um erro aqui, um erro aqui, um erro aqui, um erro aqui. Daqui a pouco aconteceu a catástrofe, né? Então a mentirinha começou aqui, mentirinha aqui, mentirinha ali, todo mundo no elevador escutou, o cara falou para um amigo, você vendeu para ele depois para um amigo, e aquela mentira ganhou muita força, muita dimensão. Então ser honesto é muito importante. E por último, vá direto ao ponto. Traga as palavras que são o gatilho mental, mas sempre pensando em ir direto ao ponto. Legal, Juliano. Entendi o que é importante e o que não é para a utilização dessa técnica. Mas e agora? Como que eu devo criar e montar o meu discurso? Vou começar fazendo uma pergunta para você. Você sabia que o cérebro humano tem uma capacidade limitada de registrar muitas informações em um curto espaço de tempo? Tendo isso em vista, o que a gente tem que fazer para montar e criar o nosso discurso, pessoal? De novo, se a técnica é passar segurança, passar interesse, confiabilidade para quem está escutando, ou seja, para o meu ouvinte, fazer um discurso em poucos segundos, aonde eu gere tudo isso que a gente acabou de colocar. Interesse, confiança, segurança, tranquilidade. Trazer palavras que são gatilhos, a gente falou há pouco. Então, gatilhos importantes para que aquelas pessoas escutem e no subconsciente daquelas pessoas fique registrado que você tocou num ponto importante e relevante para ela. Ou seja, faz total sentido ela continuar escutando ou buscar mais informações a respeito. Gerar valor naquilo que você está falando. Além de trazer gatilhos, mostre que aquilo que você está colocando tem um valor agregado. Não estou falando de preço, pessoal. Estou falando de valor agregado. O quanto que aquilo ali traz de benefício para aquele ouvinte ou para a empresa daquele ouvinte. Criar um elo de confiança com aquela pessoa é muito importante. Então, se você já tem o hábito de cumprimentá-la, de conversar com essa pessoa constantemente, e aí você se colocou ali para ajudá-la, e continua mantendo aquele hábito de cumprimentá-la e conversá-la, você está criando um elo de confiança. Facilitar a comunicação, ou seja, trazer palavras que são de fácil entendimento para que aquele ouvinte consiga captar e amadurecer naquela ideia que você está tentando transmitir. E por último e mais importante, pessoal, garanta o próximo passo. O que é o próximo passo? Um segundo encontro, um segundo momento, uma troca de cartão, uma troca de telefone, um café, até mesmo no seu prédio. Isso vai garantir com que você consiga evoluir na sua negociação. Não estou falando de fechar negócio, mas evoluir. E lembrando que relacionamento é muito importante. Então, se aquela pessoa despertou interesse e te escutou posteriormente, por mais que ela não compre de ti, ela vai te indicar para uma outra pessoa e vai lembrar de você quando o assunto que ela estiver falando for relacionado ao teu negócio. Então é muito importante ampliar a sua rede de relacionamento. Para você que chegou até aqui e ficou até o final desse vídeo e teve a paciência de me escutar, eu vou te dar 3 formas que vão fazer com que a pessoa que esteja ouvindo o seu discurso, a sua técnica, enfim, ela entenda que ela está falando com uma autoridade, ela entenda o senso de urgência e a necessidade de falar contigo, e ela entenda que aquilo que vocês estão conversando tem escassez, ou seja, você não abre para todo mundo, você não atende todo mundo, e ele não vai achar uma empresa, um produto ou um serviço como o seu em qualquer canto do mercado. Com aquelas palavrinhas que a gente falou de gatilhos mentais, certo? Então vamos lá, pessoal. Pontos importantes relevantes. 3. Isso é o bônus desse vídeo aqui, hein? Trazer o senso de urgência para quem está escutando. Gerar escassez para aquele ouvinte também. E por último, garantir autoridade. 3 pontos que vão fazer bastante diferença. Pessoal, importante, muito importante. Eu trouxe aqui o Elevator Pitch, discurso de elevador ou Pitch Elevator, como você quiser descrever ou pronunciar, porque as pessoas passam de diversas formas diferentes. Mas o objetivo no final é o mesmo. E aí, pessoal, por que é muito importante entender a metodologia técnica aplicada a esse Pitch Elevator?
Porque você pode utilizar essa técnica não só quando você estiver subindo e descendo o elevador. Toda vez que você tiver a oportunidade de conversar de forma rápida e sucinta com uma pessoa que você entenda que é o seu possível prospect, está dentro do target que você busca para o seu negócio, e você entenda que também você não vai ter outras oportunidades de conversar com aquela pessoa até com mais calma, e você precisa de um próximo passo para explicar com mais especificidade, mostrar mais documentos, apresentações, números, enfim, conquistar de fato aquele cliente, esse é um bom momento e uma boa técnica para você absorver as informações importantes e necessárias e relevantes para você aplicar sempre nos seus discursos comerciais. Afinal, a gente já tem aquele ditado, né? A primeira impressão é a que fica. Tudo bem que às vezes a gente não começa com uma boa primeira impressão. E aí, para a gente virar esse jogo, esse circuito, é muito mais complexo. Então, se a gente seguir essa metodologia e aplicar essas técnicas, provavelmente a nossa primeira impressão vai ser muito positiva e muito boa e a gente vai conseguir evoluir para um segundo momento. Se você gostou desse conteúdo, clica aqui, se inscreve, curte o vídeo e compartilha. Você está ajudando muito o nosso canal a crescer. E o meu objetivo principal é trocar experiências de negócios com você. Meu nome é Juliano Pamplona, é um prazer estar aqui contigo. Forte abraço, fiquem com Deus.